Um idoso entrou no restaurante com moedas contadas e uma promessa para cumprir. Do outro lado do salão, um homem rico riu. Mas o que o garçom fez em seguida surpreendeu a todos, mostrando que nem tudo é o que parece. A porta da cantina Vita Nostra abriu devagar, como se quem estivesse do outro lado precisasse de um segundo a mais para se preparar. Seu Valdir entrou. 73 anos carregados nos ombros, passos lentos, mas firmes, e um embrulho de papel pardo apertado contra o peito com as duas mãos, do jeito que uma pessoa segura algo que não pode de forma alguma cair no chão. O salão estava cheio. Uma sexta-feira como qualquer outra para aquele restaurante no coração da cidade, com suas mesas cobertas de toalhas xadrez vermelho e branco, suas luminárias quentes que jogavam sombra dourada nas paredes de tijolo e o cheiro de alho dourado no azeite que escapava da cozinha e abraçava quem entrava. Para a maioria das pessoas ali, era só mais uma noite de jantar. Para seu Valdir, era a noite mais importante do ano. Ele parou logo depois de entrar e olhou para o salão por um momento. Os olhos percorreram cada mesa com aquela calma de quem não tem pressa, mas sente tudo. Uma mulher ao fundo deu uma risadinha com o marido, sem nem olhar para ele. Um casal jovem perto da janela mal levantou a cabeça do celular. Um grupo de homens de terno perto do balcão continuou a conversa em voz alta. Os copos tilintando, o mundo girando sem perceber que aquele homem simples havia acabado de entrar, carregando mais história do que qualquer pessoa naquele salão poderia imaginar. Foi Miguel quem se moveu primeiro. 26 anos, avental branco, cabelos curtos e um jeito de andar que não tinha pressa, mas nunca parava. Ele estava do outro lado do salão quando seu Valdir entrou, mas alguma coisa, ele nunca soube explicar direito o que, fez seus olhos irem direto para aquela figura na porta. Ele cruzou o salão, desviou de duas mesas, esquivou de um colega com uma bandeja e chegou até seu Valdir com um sorriso que não era de treinamento. Era genuíno. "Bem-vindo, senhor. Pode escolher onde quiser sentar." Seu Valdir olhou para ele. Estudou o rosto do rapaz por um segundo, como quem procura algo familiar em cada pessoa nova que encontra. Então sorriu de volta, um sorriso cansado, mas real, e apontou para a mesa do canto. A mais afastada, a mais simples, encostada na parede de tijolos, com visão para o salão inteiro, mas longe do barulho. "Sempre essa", ele disse. Só isso. Mas no jeito que falou, havia uma vida inteira. Miguel o acompanhou até lá. Puxou a cadeira, deixou o cardápio sobre a mesa e disse que voltaria em alguns minutos. Seu Valdir nem abriu o cardápio. Colocou o embrulho de papel pardo sobre a toalha xadrez com aquele mesmo cuidado de antes e ficou com as mãos sobre ele por um momento, como se estivesse rezando. Foram quase 15 minutos de salão normal. Conversas cruzadas, garfos batendo em pratos, o som da cozinha chegando em ondas pela porta entreaberta. Miguel serviu duas mesas, anotou um pedido, voltou para trás do balcão e de lá ficou de olho no canto onde seu Valdir ainda não havia se mexido. Então a porta principal abriu de novo e dessa vez o salão inteiro sentiu. Júlio Souza entrou como alguém que nunca aprendeu a entrar num lugar sem ser notado. Terno escuro, relógio que brilhava até embaixo da luz fraca, 2 sócios ao lado e um filho adolescente 2 passos atrás. André, 16 anos, olhos baixos, fone de ouvido no pescoço, o tipo de jovem que prefere observar a participar. Júlio já estava rindo antes de sentar, uma risada alta de homem acostumado a não se preocupar com quem está ao redor. Soraya Lima, a gerente, apareceu em menos de 30 segundos. Cabelos presos, postura impecável, sorriso profissional que ela guardava especialmente para aquela mesa. "Doutor Júlio, que bom tê-lo de volta. Já deixei a mesa preferida reservada." "Soraya, você é a melhor." Júlio disse,
já sentando, já gesticulando para o garçom mais próximo. Pode mandar o champanhe, o bom, não o segundo da lista. A mesa de Júlio ficava no centro do salão, exatamente o oposto da mesa do canto. E era isso que ele queria: ser visto, ser ouvido, ocupar o espaço como se tivesse sido construído para ele. Foi nesse momento que seu Valdir começou a desembrulhar o pacote, com cuidado, com uma lentidão que era quase cerimoniosa. O papel pardo dobrado com precisão foi aberto camada por camada até revelar o que estava dentro. Uma aliança de ouro simples, gasta pelo tempo. Uma fotografia em preto e branco com as bordas amareladas. 2 pessoas jovens, sorrindo, sentadas numa mesa com toalha xadrez. E um envelope fechado com fita adesiva que já havia perdido quase toda a cor. Valdir tocou na aliança primeiro. Passou o polegar pela superfície como quem lê uma mensagem em braille. Depois olhou para a fotografia por um tempo longo, com aquele silêncio de quem está tendo uma conversa que ninguém mais consegue ouvir. Então, ele começou a tirar as moedas do bolso, uma por uma, com as 2 mãos que tremiam levemente. Foi alinhando as moedas sobre a toalha xadrez em fileiras organizadas. Cada moeda colocada com atenção, como se a posição importasse. O barulho metálico era baixo, mas num salão cheio de som, tinha aquela qualidade estranha de coisa que perfura o ruído e chega no ouvido de quem não estava prestando atenção. Miguel ouviu da metade do salão. 2 outros garçons ouviram também, mas desviaram o olhar rapidamente, ocupados demais ou desconfortáveis demais para encarar. Júlio Souza ouviu na terceira fileira de moedas. Ele virou a cabeça, localizou a fonte do som e seus olhos pousaram em seu Valdir, com aquela expressão lenta de quem está montando uma piada na cabeça antes de soltá-la. Olhou para um dos sócios. O sócio já estava sorrindo. Júlio se inclinou levemente para frente e disse, alto o suficiente para 3 mesas ouvirem claramente: olha só que gracioso. Até gente que mora debaixo de ponte janta aqui agora. A risada na mesa dele foi imediata. André não riu. Ficou olhando para o pai por um segundo, depois desviou o olhar para a janela. Seu Valdir ouviu. Era impossível não ouvir, mas não levantou a cabeça. Continuou alinhando as moedas com a mesma atenção de antes, como se as palavras tivessem passado por ele sem encontrar onde se prender. Só quem olhasse de perto, muito de perto, veria que as mãos tremeram um pouco mais depois disso. Só um pouco. Miguel viu. Ele estava atrás do balcão, a mão parada sobre uma bandeja, os olhos fixos em seu Valdir. Sentiu alguma coisa esquentar no peito. Não raiva, ainda não, mas algo que doía de um jeito específico, como uma memória que volta sem avisar. Ele olhou para as moedas alinhadas na mesa. Olhou para as mãos trêmulas do velho. Olhou para o envelope desbotado e para a fotografia encostada na parede de tijolos. E então olhou para o rosto de seu Valdir. E foi aí que a memória voltou de verdade. Não como pensamento, como choque. Como aquele tipo de reconhecimento que começa no estômago antes de chegar na cabeça. Miguel ficou imóvel por 3 segundos, que pareceram muito mais. Depois colocou a bandeja devagar sobre o balcão. Tirou o bloco de anotações do bolso do avental e o deixou ao lado da bandeja. Respirou fundo e começou a caminhar em direção à mesa do canto com um passo diferente dos anteriores. Mais lento, mais pesado, como alguém que está se aproximando de algo que tem medo de ser verdade. Seu Valdir ainda não havia levantado a cabeça. As moedas estavam todas alinhadas agora. Contadas, recontadas, suficientes, mal suficientes, para cobrir o prato mais barato do cardápio e talvez uma água. Miguel parou ao lado da mesa. Senhor, ele disse, com uma voz que saiu mais baixa do que pretendia. O senhor está bem? Valdir levantou os olhos. Olhou para o rapaz de avental branco parado ali, com uma expressão que ele não conseguiu classificar imediatamente. Não era pena. Não era curiosidade.
Era outra coisa, algo mais fundo, mais antigo. Estou, filho, Valdir respondeu. E depois, com um sorriso que carregava toneladas, hoje é um dia especial para mim. Miguel assentiu devagar. Os olhos dele desceram uma vez mais para as moedas, para a aliança, para a fotografia encostada na parede. E alguma coisa no rosto dele mudou completamente. Miguel não se mexeu por um momento. Ficou parado ao lado da mesa do canto, olhando para aquele rosto de 73 anos, como quem tenta encaixar uma peça que insiste em não caber direito. Havia algo ali, algo que ele não conseguia nomear ainda, mas que batia por dentro com uma insistência que não dava para ignorar. Valdir esperou, com a paciência de quem já aprendeu que as coisas chegam quando estão prontas. É um dia especial por quê? Se eu puder perguntar. Miguel disse por fim com aquela voz baixa que não invade. Só abre uma porta. O velho olhou para a fotografia encostada na parede de tijolos. Ficou assim por 2, 3 segundos. Depois voltou os olhos para Miguel com um sorriso que era bonito e doloroso ao mesmo tempo. O tipo de sorriso que só aparece no rosto de quem amou muito e perdeu de verdade. Hoje é o dia em que eu conheci minha Amélia, ele disse. Nessa mesa, nesse restaurante, faz mais anos do que consigo contar direito. Miguel não disse nada, só ouviu. Ela foi embora faz algumas semanas. Valdir continuou, a voz firme, como se tivesse praticado dizer aquilo sem desmoronar. Mas eu prometi que ia voltar todo ano, nessa data, nessa mesa. Ele passou a mão pela toalha xadrez com delicadeza, como quem acaricia algo vivo. Promessa é promessa. O salão continuava girando ao redor deles. Garfos, copos, conversas sobrepostas, a gargalhada periódica de Júlio Souza riscando o ar como um arranhão. Mas ali naquele canto, o tempo tinha uma velocidade diferente. Miguel olhou para as moedas alinhadas na mesa. Contou mentalmente. Sabia exatamente quanto dava. Sabia exatamente o que comprava e o que não comprava. O senhor já escolheu o que vai pedir? Ele perguntou. O mais simples que tiver. Valdir respondeu sem cerimônia. Não precisa de muito não, filho. Só quero ficar um pouco aqui. Foi nesse momento que a voz de Júlio Souza cortou o salão mais uma vez. Ô garçom! Ele chamou sem olhar para Miguel, os olhos no celular. Quando você terminar de bater papo com o museu ambulante, vem aqui que a gente precisa pedir. Uma risada baixa na mesa dele. Um dos sócios cobriu a boca, o outro nem se deu ao trabalho. André Souza, sentado ao lado do pai, fechou os olhos por um segundo. Abriu. Olhou para a mesa do canto, olhou para o homem de cabelos brancos que não havia reagido. E sentiu alguma coisa apertar no peito que ele não saberia nomear até muito mais tarde. Miguel virou o rosto na direção de Júlio, devagar, com uma calma que não era submissão, era escolha. Já vou atendê-lo, senhor, ele disse, educado, direto. Então se virou de volta para Valdir, anotou o pedido mais simples do cardápio e caminhou em direção à cozinha. Mas não foi direto para lá. Ele parou no balcão primeiro. Ficou de costas para o salão por alguns segundos, a mão espalmada sobre a superfície fria, a cabeça levemente inclinada. Soraya Lima passou por ele e roçou no ombro dele com 2 dedos, um toque rápido de alerta. Miguel, mesa 8 está esperando há 15 minutos. Eu sei, ele respondeu sem se mover. O Júlio é VIP, você sabe como ele é. Não complica. Eu sei, ele repetiu. Mesma voz, mesmo tom. Soraya ficou olhando para ele por um momento, tentando ler o que estava acontecendo naquele rosto que ela conhecia há 2 anos e que agora parecia estar resolvendo uma equação invisível. Então foi embora sem dizer mais nada. Miguel ficou mais alguns segundos parado. Depois empurrou a porta da cozinha. O que aconteceu nos 10 minutos seguintes, ninguém no salão viu completamente, só pedaços. Só fragmentos que cada um montou do seu jeito depois. Soraya viu Miguel conversando com o chefe em voz baixa. O chefe balançou a cabeça primeiro, depois concordou com algo.
Um dos garçons viu Miguel abrindo a própria carteira perto do caixa, tirando algumas cédulas dobradas, contando, guardando de volta. André Souza viu Miguel sair da cozinha com uma bandeja diferente das outras. Não o pedido simples que Valdir havia feito. Não o prato mais barato do cardápio. Era o especial do chefe. O prato que ficava numa caixinha discreta no final do menu, com um preço que a maioria das pessoas olhava e passava direto. Nhoque artesanal com molho de tomate fresco, ervas da horta, queijo ralado na hora. O cheiro chegou antes da bandeja. Miguel caminhou até a mesa do canto com aquela bandeja e colocou o prato na frente de seu Valdir, com o mesmo cuidado com que o velho havia colocado as moedas sobre a toalha. Valdir olhou para o prato, olhou para Miguel, olhou para o prato de novo. "Filho", ele disse com a voz mudando de textura, "eu não pedi isso. Eu sei, senhor. Eu não tenho dinheiro para pagar isso." Miguel puxou a cadeira ao lado e sentou. Algo que garçons não fazem, que vai contra toda a regra de todo o restaurante. E colocou os cotovelos sobre a mesa, olhando diretamente para Valdir. "Já está pago, seu Valdir", ele disse. "Paguei do meu bolso." O silêncio que caiu sobre aquela mesa era diferente de qualquer silêncio que tinha existido ali antes. Valdir abriu a boca. Fechou. Os olhos ficaram brilhando de um jeito que ele estava claramente tentando controlar. Aquele esforço visível de quem não quer chorar em público, mas sente a maré subindo. "Por que você fez isso, meu filho?" ele perguntou. A voz saiu partida no meio. Miguel não respondeu imediatamente. Olhou para as mãos do velho espalmadas sobre a mesa, para a aliança dourada ao lado do envelope desbotado, para a fotografia de dois jovens que um dia foram Valdir e Amélia, sentados naquela mesma mesa com toalha xadrez. Então, respirou fundo e disse: "Porque um dia, quando eu era criança e não tinha absolutamente nada, alguém fez isso por mim. O salão inteiro, ou pelo menos a metade dele que havia ido ouvindo aos poucos, atraída por aquele magnetismo estranho que certas cenas têm, ficou quieto." Júlio Souza parou de falar no meio de uma frase. André se inclinou levemente para a frente, os olhos fixos no garçom sentado na mesa do canto. Soraya Lima parou no meio do salão com uma bandeja na mão e não se moveu. "Cresci num orfanato." Miguel continuou, a voz baixa mas firme, como quem abre uma porta que manteve fechada por muito tempo. "O Lar Esperança, aqui na cidade. Entrei com 4 anos, fiquei até os 16. Valdir estava muito quieto, ouvindo com o corpo inteiro. Todo mês, sem falta, um casal aparecia lá. Traziam comida, roupas, às vezes um brinquedo ou outro. Mas o que eu lembro mesmo não é das coisas que eles traziam." Miguel parou por um segundo, como se estivesse escolhendo as próximas palavras com muito cuidado. "É do jeito que eles ficavam. Sentavam no chão com a gente, conversavam, perguntavam o nome de cada criança, o que gostava, o que sonhava. Faziam a gente se sentir que existia de verdade." Valdir tinha os olhos fechados agora. "Eu nunca soube o nome deles", Miguel disse. "Nunca consegui descobrir, mas guardei uma coisa." Ele colocou a mão no bolso do avental devagar. Tirou uma fotografia. Pequena, surrada, com as bordas dobradas de tanto ser guardada e tirada, e guardada de novo. Colocou sobre a mesa, ao lado da fotografia de Valdir. E quando os dois olharam para as duas fotos lado a lado, a de Valdir com Amélia jovens, e a foto surrada que Miguel carregava no bolso com um casal sentado no chão de um orfanato cercado de crianças, o mundo parou. Porque era o mesmo casal. Era a mesma mulher do sorriso largo e os olhos claros. Era o mesmo homem de ombros largos e mãos calejadas. Era Valdir. Era Amélia. Valdir abriu os olhos e olhou para a foto de Miguel. Depois olhou para Miguel. Depois olhou de volta para a foto e então olhou para aquele rosto de 26 anos com uma expressão que não era de surpresa, era de reconhecimento, o tipo que vem de muito antes do pensamento. "Você", ele disse. Só isso. A voz não saiu com mais nada. Miguel assentiu.
Os olhos estavam cheios, mas ele não desviou o olhar. Ele respondeu. O salão da cantina Vita Nostra nunca havia ficado tão quieto numa sexta-feira à noite. Não era o silêncio de um lugar vazio. Era o silêncio de um lugar cheio de gente que parou de respirar ao mesmo tempo. Garfos pousados, copos esquecidos, conversas que morreram no meio de uma palavra, porque algo mais importante estava acontecendo naquela mesa do canto. E todo mundo, de alguma forma, sabia disso. As duas fotografias estavam lado a lado sobre a toalha xadrez. Valdir olhou para elas por um tempo que não cabia em segundos. Seus dedos se aproximaram da foto que Miguel havia tirado do bolso. A imagem surrada, dobrada nas bordas, desbotada pelo tempo e pelo manuseio de quem tira e guarda, tira e guarda, tira e guarda, porque não pode perder. Seus dedos pararam a 1 centímetro, como se tocar fosse confirmar algo que ele ainda não tinha coragem de confirmar. Posso? Ele perguntou. Miguel empurrou a foto em direção a ele com delicadeza. Valdir a pegou com as duas mãos, levou perto dos olhos e ficou assim, curvado sobre aquela imagem pequena, aquele pedaço de passado que havia viajado décadas dentro do bolso de um garçom de 26 anos, sem que nenhum dos dois soubesse que um dia estariam sentados na mesma mesa. Na foto, Amélia estava de joelhos no chão de um pátio simples, abraçando duas crianças ao mesmo tempo, a cabeça jogada para trás numa gargalhada. Valdir estava ao lado dela, sentado numa cadeirinha baixa que parecia pequena demais para ele, com um menino no colo. Um menino de olhos grandes, cabelos curtos, que segurava o braço de Valdir com as duas mãos pequenas, como se tivesse medo de que ele fosse embora. Valdir olhou para aquela criança na foto. Depois, olhou para Miguel. Não precisou comparar 2 vezes. Meu Deus, ele disse num sopro. Você era o menino do cabelo cortado reto, que sempre corria até a grade quando a gente chegava. Miguel fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente neles. Não era tristeza. Era aquele tipo de alívio estranho que aparece quando uma coisa que você carregou por muito tempo finalmente encontra um lugar para pousar. Eu ficava de olho na rua desde cedo, ele disse. Quando eu via o carro de vocês virando na esquina, eu já saía correndo. Sempre achei que se eu chegasse primeiro na grade, vocês iam me escolher. Valdir fez um som que não era choro e não era riso. Eram as duas coisas ao mesmo tempo, comprimidas numa única expiração. A gente queria tanto, ele disse, a voz saindo com dificuldade. Você não sabe o quanto a gente queria. Por que nunca adotaram nenhuma criança? Miguel perguntou. Não havia acusação na pergunta. Era uma coisa que ele havia carregado durante anos. Não como mágoa, mas como lacuna. Uma pergunta sem resposta que ficou dentro dele enquanto crescia, enquanto saiu do orfanato, enquanto aprendeu a viver sem família. Valdir ficou quieto por um momento. Colocou a foto sobre a mesa com cuidado e olhou para as próprias mãos. A gente tentou, ele disse por fim. Durante anos. Tinha um problema no processo, uma documentação que não fechava, uma exigência que a gente não conseguia cumprir. A Amélia chorava de noite achando que era culpa dela. Ele balançou a cabeça devagar. Não era culpa de ninguém. Era a vida sendo difícil do jeito que ela sabe ser. Miguel ouviu sem interromper. Mas a gente nunca parou de ir. Valdir continuou. E havia um orgulho quieto nessa frase. Porque mesmo que a gente não pudesse assinar um papel, podia aparecer. Podia sentar no chão. Podia saber o nome de cada um. Ele olhou direto para Miguel. Podia fazer você correr até a grade. O garçom, mais jovem, que estava fingindo arrumar uma mesa próxima, havia parado completamente. Soraya Lima, que tinha voltado ao balcão com a bandeja ainda na mão, colocou a bandeja em algum lugar sem olhar e ficou parada, os braços caídos ao lado do corpo. Júlio Souza estava com o cotovelo na mesa e o queixo apoiado na mão fechada. Olhando para aquela cena no canto, com uma expressão que ninguém naquela mesa havia visto nele antes. Não era curiosidade, era outra coisa.
mais desconfortável, mais íntima. O tipo de expressão de quem está vendo alguma coisa que mexe em lugar que ele preferia manter fechado. André o observava de soslaio. Foi seu Benedito quem quebrou o silêncio, mas não com palavras. O dono da cantina Vita Nostra tinha 70 anos, cabelos completamente brancos e um jeito de se mover pelo restaurante que parecia invisível. A maioria dos clientes nem sabia que havia um dono ali. Ele aparecia pouco, ficava mais no escritório nos fundos, deixava Soraya cuidar do salão. Mas naquela noite, ele havia ficado parado na entrada do corredor dos fundos por tempo suficiente para ouvir quase tudo. E o que ele ouviu fez alguma coisa se mover dentro dele. Ele desapareceu pelo corredor. Voltou 2 minutos depois com um envelope na mão, não desbotado como o de Valdir, mas guardado com cuidado dentro de um plástico transparente como documento importante. Caminhou devagar até a mesa do canto, parou ao lado de Miguel e de Valdir e ficou de pé ali sem dizer nada por um momento. Valdir olhou para ele. Miguel olhou para ele. Seu Benedito, Miguel falou, com uma estranheza na voz. O velho dono do restaurante olhou para Valdir com aquela expressão de quem vai dizer algo que pesou durante tempo demais. Eu conhecia a Amélia, ele disse. Valdir se endureceu na cadeira. Não de susto, de atenção absoluta. O tipo de atenção que o corpo inteiro faz quando o coração reconhece que o que vem a seguir é importante. Ela veio aqui, seu Benedito continuou, algumas semanas antes de partir. Veio sozinha, num dia de semana de manhã, quando o restaurante estava quase vazio. Pediu um café. Ficou quase 1 hora. Ele fez uma pausa. E antes de ir embora, ela me deixou uma coisa. Pediu que eu guardasse. Disse que o senhor viria na data certa, que sempre vinha, e que quando o senhor chegasse, eu devia entregar pessoalmente. O silêncio que se instalou era diferente de todos os anteriores. Valdir estava imóvel, os olhos fixos em seu Benedito, a mão direita fechada sobre a toalha xadrez, a aliança de Amélia do lado, brilhando quieta sob a luz quente da luminária. Ela sabia que eu viria, Valdir disse. Não era pergunta. Ela sabia, seu Benedito confirmou. Ela me disse exatamente isso. Uma pausa. Disse que o senhor viria com as moedas, que contaria tudo certinho, e que quando chegasse aqui, precisava receber isso. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Valdir olhou para ele. Por quanto tempo, ninguém soube dizer. As moedas alinhadas na toalha pareciam observar também. A fotografia dos 2 jovens encostada na parede de tijolos parecia observar também. Miguel olhou para o envelope, depois para Valdir, e sentiu o peso daquele momento pousar sobre os ombros dele como algo físico. A sensação de estar no lugar certo, na hora certa, sem ter planejado nenhuma das duas coisas. Júlio Souza se mexeu na cadeira. André colocou o fone de ouvido sobre a mesa. Pela primeira vez na noite, largou completamente o que tinha nas mãos. Valdir estendeu a mão devagar em direção ao envelope e parou, porque as mãos estavam tremendo demais. Não de fraqueza, de tudo que estava guardado dentro daquele homem de 73 anos que havia entrado naquele restaurante segurando um embrulho de papel pardo como se fosse ouro, que havia alinhado moedas sobre uma toalha xadrez com a dignidade de quem não deve nada a ninguém, e que havia descoberto naquela mesa que o menino de olhos grandes que corria até a grade do orfanato estava ali, de avental branco, do outro lado da mesa. Eu não consigo, Valdir disse com uma honestidade que partia qualquer coisa. Miguel olhou para ele. Depois, olhou para o envelope. Quer que eu abra, seu Valdir? O velho fechou os olhos, respirou fundo e assentiu. Miguel pegou o envelope com as 2 mãos. Não abriu imediatamente, ficou segurando por um momento, sentindo o peso daquilo que era leve demais para o quanto pesava. Papel. Só papel, mas dentro havia palavras de uma mulher que havia planejado esse momento com uma precisão que fazia a cabeça doer de pensar.
Amélia havia sentado naquela mesma cadeira, naquele mesmo restaurante, semanas antes de partir, e havia pensado em tudo: no marido que viria, nas moedas que ele traria, no garçom que ela sabia que estaria ali. Como ela sabia? Miguel olhou para seu Benedito, que continuava de pé ao lado da mesa, com aquela expressão de quem ainda tem coisas para dizer, mas sabe que o momento não é agora. Ela sabia que eu trabalhava aqui? Miguel perguntou, a voz saindo menor do que pretendia. Seu Benedito assentiu devagar. Ela vinha aqui de vez em quando, ele disse. Não para jantar, só para tomar um café e perguntar como você estava. Há pelo menos 2 anos. Miguel ficou imóvel. 2 anos. Amélia sabia onde ele estava há 2 anos e nunca havia chegado perto. Nunca havia se apresentado. Nunca havia dito nada. Havia ficado de longe, perguntando para seu Benedito como quem verifica se uma planta que plantou está crescendo bem, sem precisar ser vista, sem precisar de crédito, sem precisar de nada em troca. Por que ela não veio falar comigo? Ele disse. Não havia mágoa na pergunta, era genuína. A pergunta de alguém tentando entender uma lógica que ia além do que ele conseguia alcançar sozinho. Seu Benedito olhou para Valdir antes de responder. Valdir respondeu por ele, com aquela voz mansa de quem conheceu uma pessoa por dentro durante décadas. Porque ela não queria que você sentisse obrigação, ele disse. E a Amélia tinha pavor de que as pessoas fizessem coisas por ela, por dever. Ela queria que você vivesse sua vida, que fosse feliz porque escolheu ser, não porque ela apareceu para lembrar o que fez. Miguel fechou os olhos. E ali, naquele segundo, com o envelope entre as mãos e o cheiro de alho e ervas ainda flutuando no ar, e o salão inteiro em silêncio ao redor, alguma coisa dentro dele que havia ficado sem resposta durante anos inteiros, finalmente encontrou onde se encaixar. Pode abrir, Valdir disse. Miguel abriu o envelope com cuidado. Tirou 2 folhas dobradas, papel comum, letra manuscrita, azul, firme, mas com aquela leveza de quem escreve devagar, porque cada palavra importa. Desdobrou a primeira folha, olhou para o nome no topo, Valdir. Respirou fundo e começou a ler. A voz dele saiu baixa no começo, quase só para a mesa, mas o salão estava tão quieto que chegou em todo lugar. Meu amor, se você está lendo isso é porque você cumpriu a promessa. Eu sabia que ia cumprir. Você nunca quebrou uma promessa na vida, nem as grandes, nem as pequenas, nem aquelas que ninguém mais lembrava além de você. Valdir tinha os olhos fechados. A mão direita estava sobre a aliança. Você vai estar com as moedas na mesa. Eu conheço você. Vai ter juntado uma por uma. Vai ter contado 3 vezes e vai estar com aquela testa franzida, do jeito que fica quando está concentrado em algo importante. Uma risada quebrada saiu de Valdir. Involuntária, pequena, real. Não sente vergonha dessas moedas. Nunca sinta. Cada uma delas tem as suas mãos. Tem as manhãs que você acordou antes do sol. Tem as noites que você chegou em casa cansado, mas nunca reclamou. Tem uma vida inteira de homem honesto, e isso vale mais do que qualquer coisa que caiba numa carteira. Soraya Lima havia encostado na parede perto do balcão, com os braços cruzados sobre o peito. Não de defesa, mas de contenção, como se precisasse segurar alguma coisa dentro. O garçom mais jovem estava parado perto da cozinha com a bandeja esquecida na mão, os olhos brilhando. Júlio Souza estava com o rosto levemente inclinado para baixo. André o observava, mas dessa vez sem aquela expressão de julgamento contida. Era outra coisa, era esperança. Miguel continuou. Tem uma segunda folha nesse envelope. Ela não é para você. Você vai entender quando chegar lá. Valdir abriu os olhos e olhou para Miguel. Miguel já estava olhando para a segunda folha. Desdobrou devagar. E quando seus olhos pousaram no nome escrito no topo daquela página, ele parou de respirar por um segundo completo. Miguel, o nome dele, escrito pela mão de Amélia,
numa carta que havia esperado dentro de um envelope, dentro de um cofre, dentro de um restaurante pelo tempo que fosse necessário até que aquela noite chegasse. A voz de Miguel saiu diferente quando começou a ler a segunda parte. Mais lenta, mais cuidadosa, como quem atravessa um chão que não sabe se aguenta o peso. Miguel, eu sei que você está aí. Seu Benedito me contou que você cresceu bem, que você trabalha com dedicação, que você é o tipo de pessoa que chega cedo e vai embora por último. Miguel parou, piscou rápido. Eu e o Valdir nunca pudemos assinar o papel que eu queria assinar. Isso foi a dor mais funda que eu carreguei. Mas eu preciso que você saiba que a falta do papel nunca mudou o que você foi pra gente. Você foi nosso, do jeito que importa, do jeito que não precisa de cartório. O som que saiu de Miguel não era choro, era anterior ao choro. Era aquele momento exato em que o corpo decide se vai ou não vai e fica suspenso entre os dois. Ele continuou: cuida do Valdir, não porque você deve, mas porque vocês dois ficaram com um pedaço um do outro desde que você tinha 4 anos e corria até a grade quando a gente virava na esquina. Esse pedaço não some. Ele só esperava o momento certo para ser reconhecido. Valdir estava chorando em silêncio, sem soluço, sem movimento. Só as lágrimas descendo pelo rosto de 73 anos como água, encontrando o caminho que conhece de cor. E se alguém nessa sala riu das moedas do meu marido esta noite, e eu sei que provavelmente alguém riu porque o mundo ainda é assim, eu quero que essa pessoa saiba. Ele construiu uma vida inteira com essas mãos. Amou com tudo que tinha. E eu fui a mulher mais rica do mundo por isso, riqueza que não aparece em extrato bancário. O silêncio que veio depois dessa frase durou. Durou de verdade. Júlio Souza levantou o rosto. Tinha uma expressão que ninguém naquela mesa havia visto nele em toda a noite. Nem a arrogância de antes, nem o desconforto do meio. Era algo mais nu do que isso, mais velho. O rosto de alguém que acabou de ver alguma coisa que não vai conseguir desver. André olhou para o pai. Não disse nada, não precisou. Miguel dobrou as folhas com cuidado. Colocou de volta no envelope. Empurrou em direção a Valdir, que colocou a mão sobre ele e ficou assim, a palma aberta sobre o papel, como quem sente calor numa coisa que já não deveria ter calor. Ela sempre foi mais esperta que eu, Valdir disse por fim. A voz saiu com um sorriso dentro, pequeno, fundíssimo. Sempre soube de tudo antes. Miguel olhou para o velho, para as moedas alinhadas, para a aliança, para a fotografia dos 2 jovens na parede de tijolos, e então olhou para seu Benedito, que continuava de pé ao lado da mesa com aquela expressão de quem ainda guarda uma última coisa. Tem mais alguma coisa? Miguel disse. Não era pergunta. Seu Benedito abriu levemente a boca. Fechou. Depois, tem, ele confirmou. Mas essa parte diz respeito à conta do senhor Valdir. Valdir franziu a testa. Minha conta? Seu Benedito olhou para as moedas sobre a mesa, para o prato especial que Miguel havia pago do próprio bolso, para o homem de 73 anos que havia entrado naquela noite com um embrulho de papel pardo e a dignidade de quem não deve nada a ninguém. A Amélia, ele disse, com aquela calma de quem pousa algo pesado no chão depois de carregar longe demais. Deixou o valor exato da conta pago. Até o último centavo. Ela sabia o que o senhor ia pedir, sabia o preço, deixou tudo calculado. O salão inteiro ouviu. E dessa vez, o silêncio que veio não era de suspense. Era de algo muito mais raro numa sala cheia de gente. Era de reverência. O salão estava em reverência. Não havia outra palavra para aquilo. Não era silêncio de constrangimento, não era silêncio de quem não sabe o que fazer. Era o silêncio de quem acabou de presenciar algo que vai além do cotidiano. Aquele tipo de momento que as pessoas descrevem anos depois dizendo: eu estava lá com uma voz diferente da voz normal. Valdir olhou para seu Benedito. Ela calculou até o centavo. Ele disse mais para si mesmo do que para alguém. Até o último centavo. Até o último.
Seu Benedito confirmou com aquela serenidade de quem carregou um peso por tempo demais e finalmente pôde pousar. Valdir baixou o rosto. Os ombros subiram e desceram uma vez. Fundo, lento, o tipo de respiração que segura uma avalanche. Quando levantou os olhos de novo, havia algo diferente neles. Não era tristeza pura. Era aquela mistura estranha de dor e gratidão que só aparece quando o amor de alguém é grande demais para caber numa única emoção. Ela sempre fez isso, ele disse. Planejava tudo em silêncio. Eu chegava e estava feito. Eu perguntava como. Ela encolhia o ombro e dizia que não era nada. Ele sorriu para o envelope sobre a mesa. Não era nada. Era tudo. Miguel estava ouvindo com o cotovelo sobre a mesa e o queixo apoiado na mão. O avental amassado, o turno há muito esquecido, o restaurante inteiro funcionando sem ele e ninguém ousando chamar. Havia uma pergunta dentro dele que havia esperado o momento certo, e o momento havia chegado. Seu Valdir, ele disse com cuidado. Na carta, ela diz que sabia que eu estava aqui, que me acompanhava há 2 anos. Uma pausa. Como ela me encontrou? Valdir olhou para seu Benedito. Seu Benedito puxou uma cadeira e sentou pela primeira vez. O dono do restaurante, sentado numa mesa do salão numa sexta-feira à noite, como se o mundo fora daquela mesa tivesse deixado de existir por um tempo. Foi por acaso, ele disse. Ou pelo menos pareceu acaso. Ela veio jantar aqui com o Valdir numa noite comum, faz uns 2 anos e meio. Você estava trabalhando. Ela pediu a conta, você trouxe, e quando você se virou para ir embora, ela ficou olhando para você de um jeito que me chamou a atenção. Miguel não piscou. Depois que o Valdir foi ao banheiro, ela me chamou e perguntou o seu nome. Perguntou há quanto tempo você trabalhava aqui, se era dedicado, se era boa pessoa. Seu Benedito abriu as mãos sobre a mesa. Eu disse que você era o melhor funcionário que eu já tive. Que chegava antes de todo mundo e ia embora depois de todo mundo, que tratava cada cliente como se fosse o único do salão. Miguel estava imóvel. Ela ficou quieta um momento e então me disse, esse menino foi criado num orfanato aqui perto. Eu e meu marido visitávamos lá. Eu nunca esqueci o rosto dele. Seu Benedito olhou direto para Miguel e me pediu que nunca contasse ao Valdir. Disse que queria ter certeza primeiro, que ia averiguar com calma, que não queria criar uma expectativa que pudesse machucar nenhum dos dois. Ela protegeu os dois. Soraya Lima disse da posição onde estava encostada na parede. A voz saiu sem que ela planejasse, involuntária, como pensamento em voz alta. Era o jeito dela. Valdir respondeu sem olhar para Soraya, os olhos ainda no envelope. Nunca fazia barulho, só resolvia. Do outro lado do salão, André Souza havia se virado completamente na cadeira. Não estava mais de lado. Não estava mais fingindo olhar para outro lugar. Estava de frente para a mesa do canto, os braços cruzados sobre o encosto da cadeira, o queixo apoiado nos braços, os olhos fixos naquelas 4 pessoas reunidas sob a luz quente da luminária, como se fossem a única cena real num mundo de cenário. Júlio estava ao lado dele, mas cada vez mais distante, não fisicamente. Júlio estava na mesma cadeira, no mesmo terno, com o mesmo relógio no pulso. Mas havia alguma coisa nele que estava se deslocando por dentro, lenta e irresistível, como terra que cede depois de chuva demais. Ele havia parado de se mexer, havia parado de falar. Os sócios ao lado dele trocavam olhares discretos. Não sabiam o que fazer com aquele Júlio que não reconheciam. André observou o pai por um momento longo. Então virou de volta para a mesa do canto e disse, em voz baixa, mas clara o suficiente para Júlio ouvir. Uma mulher que já estava partindo ainda pensou em proteger as pessoas que amava. Uma pausa curta, sem drama, sem acusação. Isso é o que o amor faz quando é de verdade. Júlio não respondeu, mas o maxilar dele se moveu. Aquele movimento involuntário de quem engoliu alguma coisa que não devia ter engolido.
Na mesa do canto, Miguel havia pego o envelope de volta, não para ler de novo, só para segurar. Havia algo naquele gesto, aquela necessidade de manter contato físico com a única coisa tangível que havia sobrado de uma mulher que ele nunca havia tido coragem de procurar, mas que nunca havia parado de existir dentro dele como uma forma de calor que ele não sabia nomear quando criança, e que agora, adulto, reconhecia com uma clareza que doía. Por que você nunca tentou nos encontrar?" Valdir perguntou de repente, sem julgamento, com a curiosidade genuína de quem quer entender, não de quem quer cobrar. Miguel pensou antes de responder. Não o pensamento rápido de quem procura a resposta certa, o pensamento lento de quem procura a resposta verdadeira. "Porque eu tinha medo", ele disse por fim. "Medo de chegar e descobrir que vocês não lembravam de mim, que eu era só mais uma criança entre muitas, que aquilo que eu guardei a vida inteira na memória era maior na minha cabeça do que tinha sido na realidade." Valdir o olhou com uma firmeza que não tinha raiva, não tinha pena, tinha só verdade. "Você nunca foi mais uma criança", ele disse, devagar, palavra por palavra. "Você era o menino que corria até a grade. A Amélia falava de você pelo nome quando a gente voltava para casa. Todo mês, todo ano." Ele parou. "Você acha que a gente esquece de quem corre até a grade?" Miguel fechou os olhos, e dessa vez a avalanche não teve como ser segurada. Não foi um choro de desespero, foi o choro de quem esperou muito tempo por uma resposta e finalmente ouviu ela da boca certa. Um choro que limpa, que organiza, que fecha portas que ficaram abertas por anos demais, soprando vento frio por dentro. Valdir não disse nada. Estendeu a mão sobre a mesa e colocou sobre a mão de Miguel, a mão velha, calejada, com a aliança do lado, sobre a mão jovem que havia acabado de abrir mão do próprio salário para garantir que um homem que ele mal conhecia pudesse jantar com dignidade numa noite de sexta-feira. O salão inteiro viu aquele gesto. E foi esse gesto, simples, silencioso, uma mão velha sobre uma mão jovem numa mesa de toalha xadrez, que finalmente quebrou Júlio Souza. Não a carta, não as revelações, não as lágrimas de Miguel. Foi aquela mão, aquele gesto pequeno que não tinha plateia, não tinha intenção de ser visto. Não queria nada além de dizer, "Eu estou aqui", sem usar nenhuma palavra. Júlio se levantou da cadeira devagar. André olhou para o pai, os olhos acompanhando cada movimento com aquela atenção de quem não sabe o que vem a seguir, mas sente que é importante. Júlio ficou de pé por 1 segundo, 2, 3. Os sócios esperavam que ele fosse ao banheiro, que fosse embora, que fizesse qualquer coisa que fizesse sentido dentro do padrão que conheciam dele. Em vez disso, ele caminhou, devagar, atravessou o salão inteiro. Passou por mesas que pararam quando ele passou. Chegou até a mesa do canto e parou diante de Valdir e Miguel, 2 homens que havia ridicularizado no começo da noite e que agora, de perto, pareciam maiores do que qualquer coisa que ele havia construído na vida. Ficou de pé ali por um momento que não tinha tamanho. Então, com uma voz que havia perdido todo o brilho ensaiado de antes, uma voz crua, sem camada, sem proteção. "Eu preciso pedir desculpa", ele disse. Ninguém se mexeu. Júlio Souza estava de pé, diante da mesa do canto, com aquela voz crua ainda suspensa no ar. "Eu preciso pedir desculpa." E o salão inteiro estava preso naquele segundo como inseto em âmbar. Os sócios dele trocaram um olhar rápido e desviaram. Soraya Lima tinha a mão sobre a boca. O garçom mais jovem havia encostado na parede dos fundos e não tentava mais fingir que estava fazendo outra coisa. Valdir olhou para Júlio por um longo momento. Não havia raiva naquele olhar. Não havia triunfo. Havia algo que Júlio claramente não esperava encontrar. Havia atenção. O tipo de atenção que uma pessoa dá para outra, quando decide conscientemente que ela merece ser vista de verdade antes de ser julgada. "Senta aqui, filho", Valdir disse. 3 palavras. Simples. Mas o filho saiu com um peso específico.
Não era ironia, não era condescendência. Era o mesmo tom que Valdir usaria com qualquer pessoa que chegasse até ele com o coração aberto na mão. Era o tom de quem aprendeu em 73 anos que a maioria das pessoas que machuca os outros está machucada por dentro de um jeito que ainda não sabe nomear. Júlio ficou parado por um segundo, como se o convite fosse armadilha e ele estivesse esperando o bote. Quando percebeu que não havia bote, sentou, devagar, com aquela rigidez de homem acostumado a controlar tudo que agora não sabe onde colocar as mãos. André havia se levantado da mesa dos sócios sem fazer barulho. Estava de pé a alguns passos de distância, próximo o suficiente para ouvir, distante o suficiente para não interferir. Os olhos dele não saíam do pai. "Eu não tenho desculpa", Júlio começou, a voz saindo sem o brilho de antes, sem a camada de homem acostumado a convencer pessoas. "O que eu falei foi errado, foi pequeno. E eu sabia que era errado enquanto falava. Essa é a parte que mais pesa." Valdir ouviu sem interromper. "Eu tenho o hábito", Júlio continuou, e havia uma amargura quieta nessa palavra. Hábito, como se ele próprio estranhasse o sabor dela. "De usar o que tenho para me sentir maior do que os outros. Dinheiro, roupa, mesa no centro do salão." Ele olhou para as próprias mãos sobre a toalha xadrez. "Eu nem percebo mais quando faço." Virou automático. "Eu sei", Valdir disse. Júlio levantou os olhos. "Conheço muita gente assim." O velho continuou sem crueldade, como quem constata. "Não é maldade pura, não. É medo. Gente que tem medo de ser pequena resolve ficar apontando para os outros para ninguém olhar para ela." Júlio ficou quieto. Aquilo havia chegado em algum lugar específico. Via nos olhos dele, no jeito que o maxilar se moveu levemente, no jeito que ele desviou o olhar por um segundo antes de trazer de volta. "Meu pai era assim", ele disse, baixo, quase para si mesmo. "Eu jurei que não ia ser." O salão estava tão quieto que aquela frase chegou em todo lugar. André fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo escorregando pelo canto do rosto dele que ele não tentou esconder. Valdir olhou para Júlio com aquela calma que não é distância, é profundidade. "Então você ainda tem tempo", ele disse. "Seu pai era assim e você virou ele sem querer. Mas você está sentado aqui, pedindo desculpa para um velho que você não conhece, numa mesa de toalha xadrez, no meio de um restaurante cheio de gente." Uma pausa curta. "Isso não é pouca coisa, filho. Isso é o começo de virar outra pessoa." Júlio abriu a boca. Fechou. Os olhos ficaram brilhando de um jeito que ele claramente estava lutando contra. Aquele esforço visível de homem que passou a vida inteira aprendendo que não pode demonstrar fraqueza e que agora estava sentado diante de um velho que havia transformado fraqueza em dignidade a noite inteira. A batalha durou pouco. Uma lágrima desceu. Só uma, mas desceu. E Júlio não levantou a mão para limpar. Ficou assim com aquela lágrima no rosto, como se limpar fosse desfazer alguma coisa que precisava ser vista. Foi André quem se moveu. O filho de 16 anos caminhou até a mesa, puxou a cadeira ao lado do pai e sentou. Não disse nada. Colocou a mão sobre o braço de Júlio. O mesmo gesto simples que Valdir havia feito com Miguel minutos antes. Uma mão sobre outra. "Eu estou aqui sem palavras." Júlio olhou para o filho. E ali aconteceu algo que nenhuma câmera do restaurante teria conseguido capturar direito. Porque não estava no rosto, estava embaixo do rosto. Era o momento em que um pai percebe tarde demais e cedo o suficiente ao mesmo tempo que o filho que ficou quieto a noite inteira estava prestando mais atenção do que qualquer pessoa na sala. "Você viu tudo", Júlio disse para André. Não era pergunta. "Vi", André respondeu. Simples, direto. "E o que você achou do seu pai?" André não desviou o olhar. "Achei que ele ainda pode ser o pai que eu sei que ele consegue ser", ele disse, "mas que ele precisa parar de ter medo disso." O silêncio que veio depois dessa frase tinha textura, tinha peso.
Tinha a qualidade específica das coisas ditas por pessoas jovens que ainda não aprenderam a ter medo da verdade. Júlio assentiu devagar, não o aceno rápido de quem concorda para encerrar o assunto, mas o aceno lento de quem está gravando alguma coisa dentro. Valdir observou pai e filho por um momento. Então colocou as duas mãos sobre a mesa e disse, com aquela voz que carregava décadas de vida vivida sem atalho: "Posso falar uma coisa para você?" Júlio olhou para ele. Valdir se inclinou levemente para frente, não para sussurrar, mas para diminuir a distância, para que aquilo chegasse direto, sem dispersar pelo ar. "Eu trabalhei a vida inteira com as mãos", ele começou. "Não tive muito. Teve mês que a conta não fechava. Teve ano que o inverno foi longo demais e a colheita foi curta demais. Teve noite que eu olhei para o teto sem conseguir dormir pensando se ia dar conta." Ele parou. "Mas eu nunca fui pobre. Sabe por quê?" Júlio esperou. "Porque eu tinha a Amélia do lado. E porque eu sabia que o que eu fazia tinha valor. Não o valor que aparece em número, mas o valor que você sente aqui." Ele colocou a mão espalmada sobre o próprio peito, devagar. "Ninguém pode tirar isso de você. Nenhuma crise, nenhuma perda, nenhuma pessoa que aponta o dedo e ri. Uma pausa que durou exatamente o tempo certo. Mas também nenhum dinheiro do mundo compra isso se você não construiu." Júlio ficou olhando para aquela mão espalmada sobre o peito do velho por um tempo longo. Então olhou para André. André estava com os olhos cheios, não de tristeza, de algo mais complexo, de alívio, de esperança. Do tipo de emoção que aparece quando uma coisa que você esperou por muito tempo finalmente começa a se mover na direção certa. "Obrigado", Júlio disse para Valdir. A voz saiu inteira, sem rachadura, mas era uma inteireza diferente da de antes. Não era a voz de homem blindado, era a voz de homem que decidiu, conscientemente, abrir uma fresta. Valdir assentiu. Olhou para Miguel. Olhou para seu Benedito. Olhou para a fotografia dos dois jovens encostada na parede de tijolos. E então olhou para as moedas ainda alinhadas sobre a toalha xadrez. Cada uma no lugar, cada uma contada, cada uma com as mãos de Valdir e o amor de Amélia dentro. Miguel seguiu o olhar dele e percebeu que havia algo ao lado das moedas que não estava ali antes. Um guardanapo dobrado, com uma caligrafia que ele reconheceu como sendo de Júlio, apressada, imperfeita, real. Ele pegou o guardanapo e abriu. 4 palavras: guarde. Valem mais do que imagina. Miguel segurou o guardanapo com as duas mãos. Guarde. Valem mais do que imagina. 4 palavras escritas às pressas por um homem que havia entrado naquele restaurante como uma tempestade e estava saindo como chuva fina. Aquele tipo de chuva que não assusta ninguém, mas molha até o osso. Ele colocou o guardanapo sobre a mesa, ao lado das moedas alinhadas, e ficou olhando para aquilo tudo junto. A aliança, a fotografia, o envelope de Amélia, as moedas, o bilhete de Júlio, como quem olha para um altar que se formou sozinho, sem que ninguém planejasse. Valdir também estava olhando. Ela montou tudo isso. Ele disse baixinho: "Cada peça no lugar certo, cada pessoa no lugar certo." "A senhora costumava fazer isso?" Miguel perguntou. Valdir deu uma risada curta, aquela risada que carrega saudade dentro. "Ela via conexão onde ninguém via", ele disse. "Eu era o tipo de homem que olha para o chão e vê terra. Ela olhava para o mesmo chão e via o que ia nascer ali." Uma pausa. "Passei 51 anos do lado dela e nunca aprendi a fazer isso. Mas aprendi a confiar que ela estava certa." Soraya Lima se desprendeu da parede onde havia ficado boa parte da noite. Caminhou até a mesa do canto com passos deliberados. Não os passos de gerente que vai resolver alguma coisa, mas os passos de pessoa que decidiu atravessar uma distância que não era física. Parou ao lado da mesa, olhou para Valdir e, quando abriu a boca, a voz saiu sem a camada profissional que ela havia mantido desde o início da noite. "Seu Valdir", ela disse,
No começo desta noite, eu pedi para o Miguel não criar problema com o Sr. Júlio, porque ele era cliente VIP. Ela não desviou o olhar. Eu errei. E eu precisava dizer isso em voz alta. Valdir olhou para ela com aquela atenção total, que era a marca dele. Você fez o que achou que precisava fazer, ele disse sem julgamento. E agora está aqui fazendo isso. Ele apontou discretamente para o espaço entre eles. Isso também é coragem, minha filha. Soraya assentiu. Os olhos estavam brilhando, mas ela não deixou cair. Respirou fundo, endireitou a postura e voltou a ser gerente, mas uma gerente diferente da que havia começado o turno. Algumas coisas mudam em uma noite. Algumas pessoas mudam em uma frase. Júlio observou aquela cena em silêncio. Então se levantou, olhou para André e disse apenas: "Vamos embora." André se levantou sem hesitar, mas antes de seguir o pai, ele parou diante de Miguel e estendeu a mão. Miguel olhou para aquela mão de 16 anos estendida na sua direção e a apertou. "Obrigado", André disse, "por ter feito o que fez, por ter pago do seu bolso, por ter ficado sentado nessa mesa quando todo mundo teria ido embora." Ele olhou para Valdir. "E obrigado ao Senhor por ter ensinado meu pai que dinheiro não é o mesmo que valor." Valdir apertou a mão do rapaz com as duas mãos juntas. O abraço de quem não tem força para abraçar, mas tem afeto demais para apertar com só uma. Júlio estava de pé perto da saída, esperando o filho. Quando André chegou ao lado dele, os dois saíram juntos, não com a entrada de quem ocupa espaço, mas com a saída de quem acabou de depositar algo pesado que não precisava mais carregar. O salão ficou em silêncio por um momento depois que a porta fechou. Então, de algum lugar no fundo do restaurante, alguém começou a aplaudir. Não foi uma ovação. Foi um aplauso baixo, respeitoso, que foi crescendo mesa por mesa como maré enchendo. Não era para ninguém específico. Era para aquela noite inteira. Para aquelas pessoas naquela mesa do canto. Para a mulher que havia planejado tudo aquilo de longe e não estava mais ali para ver, mas que de alguma forma parecia estar em cada detalhe daquele salão naquele momento. Valdir baixou a cabeça. Não de vergonha, de gratidão. Quando o restaurante foi esvaziando e as últimas mesas foram sendo desocupadas, Miguel ajudou seu Benedito a fechar. Apagou as luzes da cozinha, empilhou as cadeiras, varreu o chão com aquele silêncio de fim de turno que era diferente de todos os outros fins de turno que ele havia vivido ali. Quando terminou, Valdir ainda estava sentado na mesa do canto. Miguel foi até lá, puxou a cadeira e sentou de frente para o velho. A cantina Vita Nostra estava vazia e quieta. Só as luminárias da mesa do canto ainda acesas, jogando aquela luz dourada que fazia o lugar parecer fora do tempo. "O senhor não precisa ir logo", Miguel disse. "Eu sei", Valdir respondeu. "É que aqui eu ainda consigo sentir ela, sabe? Nessa mesa, com essa toalha, com esse cheiro de cozinha." Ele olhou para a fotografia dos dois jovens que havia ficado encostada na parede a noite inteira. "Parece que se eu ficar quieto o suficiente, eu ouço ela falar." Miguel não disse nada. Ficou quieto o suficiente também. Por quanto tempo ficaram assim, nenhum dos dois saberia dizer. Semanas depois, o vídeo que André havia gravado naquela noite, sem planejar, sem roteiro, só o celular apontado para a mesa do canto, enquanto Miguel lia a carta de Amélia em voz alta, havia chegado em lugares que nenhum dos dois imaginou. Primeiro foram os amigos de André, depois os amigos dos amigos. Depois alguém compartilhou num grupo, alguém postou numa página, alguém enviou para a mãe, para o pai, para o irmão que morava longe. Em poucos dias, a leitura da carta de Amélia havia sido assistida por mais pessoas do que caberiam em qualquer lugar que Valdir ou Miguel houvessem entrado na vida. Os comentários eram de gente que havia perdido alguém, de gente que havia se afastado de alguém, de gente que havia rido de alguém num restaurante uma vez e nunca havia pedido desculpa, de filhos que ligaram para os pais depois de ver o vídeo, de pais que ligaram para os filhos. Júlio Souza viu os comentários, leu cada um. Demorou horas. Dias depois, sem anunciar,
Sem foto, sem nome, de forma completamente anônima, ele transferiu um valor para o orfanato Lar Esperança que garantia o funcionamento do lugar por anos. Na descrição da transferência, 3 palavras: em nome de Amélia. Ninguém soube que havia sido ele. Ele não queria que soubessem. E essa diferença entre o homem que precisava ser visto no centro do salão e o homem que fez algo importante sem que ninguém visse, era exatamente o tamanho da mudança que havia acontecido naquela noite. Numa tarde de domingo, algumas semanas depois, Miguel bateu na porta de um apartamento simples num bairro tranquilo da cidade. Valdir abriu a porta com um avental. Estava cozinhando. O cheiro que escapou pela porta era de algo com alho e ervas, que fez Miguel fechar os olhos por um segundo. "Você aprendeu a cozinhar com ela?" Miguel perguntou, entrando. "Ela me ensinou o básico", Valdir respondeu, voltando para a cozinha. "O resto eu fui inventando depois que ela foi. Dá mais erro do que acerto, mas vai indo." Miguel sentou na cadeira da cozinha. A mesma cadeira que claramente era a cadeira, a que ficava no canto, a que tinha uma almofada gasta de tanto uso, e ficou olhando para o velho mexer a panela com aquela concentração séria de quem trata a cozinha como coisa importante. "Todo domingo?" Valdir perguntou sem virar. "Todo domingo", Miguel confirmou. Valdir parou de mexer a panela por um segundo. Só um segundo. Depois voltou a mexer. Mas Miguel viu os ombros dele subirem e descerem uma vez, fundo, lento, e soube que aquele segundo havia valido mais do que qualquer coisa que qualquer um dos dois poderia ter dito. Na cantina Vita Nostra, numa tarde de dia de semana, seu Benedito entrou carregando uma pequena moldura de madeira simples. Caminhou até a mesa do canto. Encostou a moldura na parede de tijolos, no mesmo lugar onde a fotografia de Valdir e Amélia havia ficado apoiada durante toda aquela noite, como se o lugar já soubesse que era seu e estivesse esperando. Dentro da moldura, a fotografia dos 2 jovens. E embaixo, num papel escrito à mão pela letra de Amélia, que seu Benedito havia guardado junto com o envelope. "O amor verdadeiro não precisa de troco." Seu Benedito ficou olhando para aquilo por um momento. Então, arrumou a moldura 1 milímetro para a esquerda, porque Amélia havia sido uma mulher de detalhes, e detalhes importavam, e voltou para o escritório. A mesa do canto ficou vazia, quieta, com a toalha xadrez vermelha e branca, a luminária quente, o cheiro de alho e ervas vindo da cozinha. E a fotografia de 2 jovens que um dia sentaram ali sem saber que estavam começando uma história que décadas depois, numa noite de sexta-feira com o salão cheio, ia mudar a vida de todo mundo que estava presente, inclusive de um empresário arrogante que entrou como tempestade e saiu como chuva fina, inclusive de um garçom que carregava uma foto surrada no bolso do avental, sem saber que o homem da foto jantava todo ano naquela mesma mesa, inclusive de uma mulher de avental que aprendeu naquela noite que ser omissa também é uma escolha. Todos eles foram tocados por uma mulher que havia partido semanas antes, que havia planejado tudo em silêncio, que havia deixado o valor exato, calculado até o último centavo, que havia escrito cartas para pessoas que ela amava, sem precisar que soubessem o quanto. Amélia nunca precisou de palco, nunca precisou de aplauso, nunca precisou que ninguém soubesse o tamanho do que ela carregava. Ela só precisou amar, e fez isso tão bem, tão fundo, tão completamente, que o amor dela continuou aquecendo pessoas depois que ela foi embora. Isso é o que o amor verdadeiro faz. Ele não acaba quando a pessoa vai. Ele fica, ele aquece, ele encontra as pessoas certas na hora certa. E às vezes, numa noite de sexta-feira, num restaurante com toalha xadrez, ele pousa numa mesa do canto e muda tudo.